Sejam todos bem-vindos, filhos já eleitos, nação santa de propriedade exclusiva de Deus. Hoje o conteúdo é sobre sua salvação, se você perde ela nos dias atuais. Veja nossos amados irmãos anunciando dentro dos templos religiosos: se alguém não se converter a Jesus, perde sua salvação. Eu entro em seus lares para lhe confortar, não lhe amedrontar com falácias mal intencionadas para lhe botar medo ou até mesmo um pânico emocional. Vamos para a mensagem. No judaísmo não se fala em salvação da alma. Em todas as referências da Torá, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra salvação está relacionada a contexto de guerra e de perseguição pelos inimigos, ou seja, trata-se de efetiva salvação física, meus queridos. Ou seja, a literatura bíblica diz a respeito de Jerusalém. A palavra salvação tem sua origem no grego sotéria, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. No latim, salvare, que significa salvar, e também de salus, que significa ajuda ou saúde. A Bíblia usa várias vezes as palavras salvar e salvação. Ela transmite a ideia de uma pessoa ser livrada do perigo ou da destruição, como os profetas do Velho Testamento, sempre transmitindo a mensagem para Jerusalém, ou seja, de guerra. Vamos entrar na história. Lá em Jeremias 21, a palavra que veio da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a de Sofonias, filho de Maceas, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem, pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e os faça retirar de nós. Percebam, meus queridos, que o escritor aqui está se referindo de salvação de guerra, não salvação de alma eterna. Outro profeta foi Isaías, no 15:23. Contém diversas profecias sobre a destruição das nações vizinhas de Israel, ao qual revelar a Israel e a Judá que todas as nações vizinhas seriam destruídas, tal como aconteceu com Jeremias. O Senhor fez com que Ezequiel usasse objetos e símbolos físicos para ensinar o povo, de modo que ele se lembrasse e notasse melhor. Ezequiel, verso 4 e 5, relata símbolos que o Senhor ordenou que Ezequiel usasse para representar a iniquidade dos israelitas ou a destruição de Jerusalém. No entanto, seu cumprimento pleno e literal diz respeito à salvação de Israel. O coração de Paulo ardia pela salvação de Israel. Esse era a sua principal preocupação e objetivo cada vez que ele iniciava um novo trabalho em cada nova cidade. O primeiro lugar escolhido por Paulo para pregar o evangelho era a sinagoga local. Vamos notando na história que até mesmo Jesus falou de salvação, não de eternidade, mas sim do que iria acontecer com Jerusalém. Quando virdes Jerusalém cercada por exército, acampados, então sabei que se tem aproximado a desolação dela. Então comecem a fugir para os montes. Os que estiverem na Judéia, retire-se. Os que estiverem no meio dela. Está lá escrito no livro de Lucas 21, versículo 20 e 21. Essas instruções que Jesus deu a seus discípulos eram a respeito da destruição que viria sobre Jerusalém, não salvação eterna da alma. Na própria literatura tem em Eclesiastes 12, verso 7, do pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concebeu. Na salvação do Islã é um conceito muito diferente.
Embora ofereça libertação, também rejeita alguns princípios básicos do cristianismo e afirma claramente que a salvação é alcançada somente por meio da submissão a Deus, o misericordioso. Notamos que cada religião tem a sua forma de ver ou entender sobre cada assunto. Para os evangélicos tradicionais, por exemplo, a salvação se perde. Mas na literatura bíblica, o escritor de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebam que essa mensagem já está exposta há muitos milênios e hoje descobrimos que os amados irmãos que usam essa passagem sem a hermenêutica dela para botar medo nos fiéis, se você não aceitar a Jesus, você não será salvo. Engraçado que em Mateus 19, verso 21, Jesus disse a eles: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dai o dinheiro ao pobre e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Será que os amados irmãos que pregam sobre salvação fazem isso? Porque Jesus falou: se queres ser perfeito. Hoje vejo totalmente diferente. Quanto mais dinheiro, mais bens para eles. Encerro essa mensagem falando que a salvação na literatura não fala de salvação da alma eterna, mas sim da destruição de Jerusalém. Que essa mensagem lhe traga conforto espiritual para a sua vida aqui na terra dos viventes. Que a graça de Deus esteja sobre toda a sua família.